Agentes mecânicos são representados por instrumentos que, agindo de uma mesma maneira, causam lesões semelhantes, que isso também ajuda e facilita na descoberta de como esse instrumento foi utilizado e os eventos que ocorreram. Eles são divididos em 6. Agentes físicos são aqueles representados pela ação de calor, frio, eletricidade, pressão e radioatividade. Calor, por termoses e queimaduras de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Eletricidade, através da eletropressão, fulminação e eletrocução. Frio, através de eritema de primeiro grau, vesicação segundo grau e gangrena terceiro grau. Pressão, através do hiperbarismo e hipobarismo. E radioatividade, através de eletromagnéticas e radiação de partículas. Os agentes químicos podem lesar o corpo de duas formas, através de venenos ou de substâncias cáusticas. As substâncias cáusticas, quando colocadas em contato com o tecido, ela promove uma destruição. Na medicina legal se usa muito um termo chamado vitriolagem, que é quando há a destruição de vísceras ou dos tecidos mais externos. Já o veneno, ele precisa ter uma dose tóxica que se torne letal ao indivíduo. Boa tarde, meu nome é Antônio Victor. Vou falar um pouco sobre a ordem fisioquímica. A ordem fisioquímica é uma energia que impede a passagem de ar pelas vias respiratórias e altera a composição bioquímica do sangue, produzindo um fenômeno chamado asfixia. As ordens bioquímicas são aquelas que se manifestam através de uma ação combinada química biológica, atuando lesivamente de modo negativo ou positivo, levando em consideração as condições orgânicas de cada indivíduo. O caso mais corriqueiro são as perturbações alimentares, distinguindo-se da ação que o veneno causa em contato com o ser humano. Ordem biodinâmica são todas as ocorrências ou fenômenos de origem externa ou interna ao corpo humano que desencadeiam respostas orgânicas, culminando em mecanismos fisiopatológicos, intrínsecos, potencialmente letais. Temos como exemplo o choque, síndrome da falência múltipla de órgãos e coagulação intravascular disseminada. Ordem mista, também conhecida como ordem bioquímica e biodinâmica, compreende determinados grupos de ação, produtores de lesões corporais ou de morte, analisados na causalidade do dano. Exemplos são a fadiga, doenças parasitárias, entre outras. Contusos, normalmente feitos por armas de fogo, mas podem ser feitos também por qualquer tipo de objeto capaz de fazer ruptura e perfuração de tecidos. Logo, por exemplo, um martelo e entre outros objetos. O projétil é o mais típico agente perfuro-cortante. Ele é formado por chumbo, é de uma forma cilíndrica ou ovalada e tem ou múltiplas cargas ou apenas uma carga simples. Existem 3 critérios para o estudo das lesões feitas por armas de fogo. A primeira, a distância do disparo do alvo, ou seja, dizer se ele foi um tiro encostado a curta distância ou uma grande distância do alvo. A segunda seria pelas características do orifício, ou seja, definir se é entrada ou saída. Em relação à entrada e saída, você vai ter as grandes diferenças. Na entrada, você vai estar com um orifício regular, invertido, proporcional ao projétil, ao tamanho do projétil, no caso, e com a presença de zonas e orlas. Já na saída, seria irregular, dilacerado, evertido, desproporcional ao tamanho do projétil e sem zonas e orlas. E seria o terceiro critério pela trajetória, ou seja, definir a diferença entre trajeto e trajetória. Trajeto seria o que o projétil percorre dentro do organismo e trajetória seria o que o projétil percorre fora do organismo.
Tipos de lesões que podem ser feitos por armas de fogo são com perfuração e ruptura de tecidos, como eu já disse, com bordas irregulares, predominância de profundidade e características penetrantes ou transfixantes. Na entrada, você vai encontrar orlas e zonas de contorno. As orlas nós temos a orla de contusão, equimiótica e a de enxugo. E as zonas nós temos as zonas de tatuagem, de esfumaçamento e chamuscamento. Falar sobre o agente perfurante. Mecanismo de ação. Agem por pressão através de sua ponta, empurrados por uma força, cujo sentido corresponde ao eixo longitudinal. São objetos longos e de pontas afiladas, como pregos, alfinetes, agulhas, estiletes. Ferimento punctório ou puntiforme. Características. A ferida apresenta o aspecto da projeção da secção transversa do objeto que a produziu. Cortantes. Atuam por pressão e deslizamento com gume afiado, atingindo superfícies em ângulos variados, produzindo feridas incisivas ou ferimentos incisivos. Exemplos: navalha, gilete, cutelo, bisturi, lâminas metálicas afiladas, papel, guilhotina, estilhaços de vidros e outros. Suas características são regularidade e nitidez em suas margens e bordas, hemorragia quase sempre abundante, predomínio do comprimento sobre a profundidade e afastamento das bordas da ferida. Quando provocada na parte anterior do pescoço, chama-se esgorjamento. Na parte posterior do pescoço, quando a secção quase total do pescoço, chama-se degolamento. Já quando há secção total e separação da cabeça e o corpo, denomina-se decapitação. Também tem a esvisceração e lesões de defesa. Lesões lacerocontusas ou lacerantes são frequentemente mencionadas em laudos periciais. Esse tipo de lesão nada mais é do que uma lesão contundente mais prolongada e é frequentemente encontrada em acidentes de trânsito ou precipitações. As lesões produzidas pelos instrumentos pérfuro-cortantes denominam-se pérfuro-incisas e têm como característica geralmente serem mais aprofundados que largos. Exemplos desses instrumentos são as seringas, agulhas, escalpes, bisturi, facas, ampolas, vidros de modo geral ou em qualquer material pontiagudo ou que contenham fios de corte capazes de causar perfurações ou cortes. Cortocontundentes são provocadas por instrumentos de ponta ou corte, mas principalmente pela sua ação contundente, ou seja, pela pressão ou força exercida por quem manuseia. Geralmente as lesões são graves, pois atingem tecidos profundos e tendo até fraturas, produzidas pela força de instrumentos como foice, machado, serra elétrica, rodas de trem e até nossos próprios dentes, no caso da mordida humana, possuindo assim formas variadas de acordo com o peso, local, força exercida. Instrumentos contundentes são aqueles instrumentos que têm como mecanismo de ação agir por pressão ou deslizamento em superfícies mais ou menos planas. Alguns exemplos de instrumentos contundentes vão ser pés, mãos, cacetetes, tijolos e entre outros.